E aí, beleza? Então essa aqui é a terceira aula do nosso curso de Revit. A gente vai explorar agora, nessa aula, as ferramentas da aba Modificar. Deixa eu mostrar qual que é essa aba, essa daqui, ó. Então quando você vem nas abas, Modificar. Então para isso eu vou criar umas paredes aqui só para... eu vou salvar, vou salvar. Não quero salvar. Tá, não vou salvar não. Para isso eu vou utilizar uma parede qualquer aqui, só para exemplificar, né? Só para mostrar para você, o atalho de parede é WA, ele ativa a parede, ó, consigo fazer qualquer parede. E se eu vir aqui em parede, ele também ativa a parede. Aí se eu ligar um 3D junto, dá um WT. Deixa eu dar um WT. Putz, tem muita coisa aberta aqui. Deixa eu só fechar algumas coisas aqui. Tá, dá um WT aqui, pronto. Então aqui estão nossas paredes, né? Então aqui eu estou fazendo paredes adoidadas. Opa, WT, tá. Então aqui eu estou fazendo várias paredes, ó. Ela já está aparecendo aqui no... Nossa, que coisa desconstrutivista aqui. Já está aparecendo aqui no 3D. Então eu vou ensinar alguns comandos aqui. Vamos utilizar a parede para testar eles. A primeira coisa que eu queria fazer é o comando Move. Então vamos fazer uma parede qualquer aqui. O comando Move é o seguinte: a gente seleciona, clica em cima da parede, ou do objeto que você quer mover. Clica aqui, ó, no Move. Você pode movê-lo para cima, lado, livremente, ó, qualquer ângulo. Aí se você for aqui em Move e colocar em Restringir, aí ele só vai ficar no ortogonal. É como se fosse o orto do AutoCAD. Então o Move não tem muito segredo. Se você tiver com preguiça de clicar no Move, você pode simplesmente selecionar o objeto, clica em cima dele e arrasta. Faz a mesma coisa. Não precisa nem clicar no Move aqui. Então esse é o Move. O outro que eu queria comentar é o Copy, que vai copiar. Então eu seleciono o objeto que eu quero copiar, clico aqui em cima, ou consigo copiar. Eu consigo copiar livremente, ou consigo copiar também, aqui livremente, ó, ou consigo copiar restrito, né? Como se fosse o Word ligado. E eu posso copiar múltiplas vezes, ó. Clico no múltiplo aqui, uma, duas, várias vezes. Aqui você consegue ver as nossas cópias, né? Eu vou deletar isso aqui tudo porque não me interessa agora, só para mostrar para você, né? Peraí que eu estou deletando uma vista aqui, eu não quero. Vou deletar só os objetos. Esse aqui também vou deletar. Tá, então copia aquilo ali. Vamos ver qual mais que a gente pode explorar aqui. Rotate. Rotate é interessante, eu vou criar uma cópia disso aqui para baixo. Rotate é o seguinte, Rotate ele vai rotacionar esse objeto. Seleciono, clico no objeto, clico em cima do Rotate. Eu defino um eixo aqui. Por acaso ele está com o eixo central aqui, mas eu posso modificar isso se eu quiser. E aí eu digito o ângulo, ou só movo com o mouse pelo ângulo que eu quero. Quero 35 graus. E rotacionou. Se eu quisesse mudar o eixo de rotação, eu podia pegar, clicar em cima aqui do eixo e arrastar ele para a ponta, por exemplo. Eu faço um eixo na ponta. Ou poderia clicar aqui em cima e clicar aqui, ó, local. Aí eu vou definir o ponto de rotação, aqui no centro de novo. Aí eu rotaciono. Ou poderia até fazer o seguinte, rotacionar. Quero colocar um eixo de rotação aqui fora, por exemplo. Ó, e rotaciona em função desse eixo que eu defini, desse pivô que eu defini aqui. Então esse é o Rotate. Tem outro aqui que é bem legal, que é o alinhar. Quer ver? Vou fazer uma parede aqui e essa aqui. Então digamos que eu quero alinhar essa parede com essa. Essa aqui tem um ângulo bizarro, eu quero alinhar essa com essa. Eu posso vir aqui no modificar, no align, esse aqui, ó. Esse aqui é bem útil, esse comando. Aí eu clico na minha referência, que vai ser essa camada externa aqui. Então aqui é minha referência, e eu quero que isso aqui fique alinhado com essa referência. Então eu cliquei na referência, agora eu clico aqui, ó. Ele já alinhou as duas paredes. Uma coisa legal do alinhar é que sempre que eu dou o comando, ele dá essa opção de cadeadinho. Se eu clicar em cima dela, ele vai travar as duas. O que isso quer dizer? Vou dar um ESC. Se eu mexer essa daqui, ó, a outra vai ficar naquele mesmo alinhamento. Ó. Eu travei aquele alinhamento. Aí eu posso soltar esse alinhamento se eu quiser. Então o AL é bem legal nesse sentido. O AL ele permite que você trave as coisas. Vou alinhar essa parede em relação a essa aqui, por exemplo. Cliquei lá na referência, agora eu venho aqui. Olha só. Aí se eu quisesse travar, aí se eu mover esse aqui, por exemplo, eu já ia mover tudo também. Então o AL é bem interessante. Outro que é bem interessante é o offset, que é esse aqui, deslocamento. Então o offset é o seguinte,
eu digito aqui uma distância que eu quero dar offset 300, por exemplo, e ele vai, se eu selecionar uma parede qualquer, ó, ele vai permitir. Tá vendo o pontilhado aparecendo aqui em cima e aqui embaixo? Então eu posso dar um offset dessa parede para cá ou para cá. Então, digamos que eu venho mais, vou mais na porção inferior da parede, ó, ele já vai mostrar aqui para baixo. Eu posso fazer isso aqui múltiplas vezes, ó. Eu posso ir para cima também. Então o offset é bem útil. Se eu quisesse, poderia deixar desativado o copiar, que dele só ia mudar de lugar, ó. Como se ele mudasse de lugar a parede. Então é bem interessante. Aqui, obviamente, eu posso modificar a distância, né? Para 100 centímetros só. Posso fazer um offset gráfico. Pega uma referência e usa a referência. Então o offset é bem interessante. Outra ferramenta legal é o espelho. Espelhar, que tem duas possibilidades. A primeira é que a gente vai selecionar um eixo. Então, digamos assim, eu tenho essa parede. Quer ver? Vou fazer um exemplo aqui bem legal para você. Vou fazer uma parede bem diferente. Vou fazer o seguinte, vou deletar isso aqui, deletar isso aqui. Só comentando aqui, as paredes vocês podem fazer, você pode fazer em várias formas diferentes. Eu posso fazer com círculo, posso fazer em arco, se eu quiser. Aqui, por exemplo. Então, digamos que eu tenho essas duas paredes aqui, ó. Deixa eu só desativar aqui isso. Então, digamos que eu queira espelhar essa parede aqui, ó, essa e essa. Quero que ela fique espelhada para esse lado. Eu posso usar o espelhar aqui, selecionando o eixo. Então agora eu preciso de um eixo de referência. Se eu usar esse eixo aqui, por exemplo, dessa parede, ó, ele já vai fazer aqui do outro lado. Poderia fazer a mesma coisa com esse eixo aqui de referência. Então aqui eu preciso ter um eixo de referência para conseguir fazer o espelhar. Aí existe uma possibilidade que eu tenho que desenhar o eixo. Então eu quero espelhar isso aqui, sei lá, num ângulo aleatório aqui, ó. Aqui, por exemplo, aqui, sei lá. Ele espelhou. Eu quero espelhar isso para cá. Ele espelhou. Então aqui eu tenho que desenhar o eixo, nessa segunda opção, que é o DM, e aqui eu pego um eixo existente já, e uso de referência. Então as duas opções são bem úteis, né? Eu vou deletar essas coisas aqui para não ficar pesando tanto. Vou deletar aqui, por exemplo. Eu vou deletar uma elevação. Que saco. Vou deletar essa daqui, essa aqui. Eu posso selecionar aqui e já deleta tudo. Então deletar útil, né? Eu clico aqui em cima perto dela, ou clico aqui, ó, ele some. Outra ferramenta legal é essa aqui do aparar. Então, por exemplo, digamos que eu queira aparar essa parede com essa. Então eu quero que elas se encontrem aqui e essas duas partes aqui sejam aparadas, sejam eliminadas. Eu posso vir aqui no aparar, aqui, clico nessa, e aparou. Ou eu queria aparar essas duas partes aqui, então eu quero que só essas aqui continuem. Clico nessa, e ele aparou. É bem parecido com o trim do AutoCAD. As que eu selecionar, ela vai deixar, e as que ficarem para fora do cruzamento, ele vai aparar. Digamos que eu quisesse essa com essa, ou então essa com essa, eu aparo essas duas. Que eu quisesse eliminar essas duas, essa com essa. Outra coisa, digamos que eu quisesse unir essa parede com essa, eu poderia selecionar essa, ó, ele vai unir. Ou essa com essa daqui, ele vai unir. E assim por diante, essa com essa daqui, ele vai unir. Então o aparar é extremamente útil, né? Um comando muito útil. O outro que a gente tem aqui que é o slice, que é cortar, dividir o elemento, que é o atalho SL. Então eu corto essa parede aqui, por exemplo. Por quê? Porque daí, vamos dizer assim, ó, quer ver? Vou fazer um exemplo bem prático. Digamos que eu queira aparar essa com essa, então eu quero eliminar isso aqui, só que eu quero deixar uma parte dessa parede existindo. Se eu fosse aparar normal, ele ia deletar toda a parede. Agora se eu der um slice aqui, se eu cortar essa parede no meio, por exemplo aqui, e eu vim dar uma parar aqui, ó, metade da parede ainda vai se manter. Então esse slice aqui é bem útil quando você quer aplicar uma parede diferente daqui para cá. Né? Você vai ver na aula de paredes que dá pra gente modificar o tipo de parede. Então é uma coisa bem útil. Dividir com folga também é bem interessante, que a gente consegue dividir com uma certa folga. Eu defino qualquer folga que eu quero. Para fazer uma junta de dilatação, por exemplo, 10. Ele já faz uma divisão de 10 aqui também. Então é bem legal esse daqui, esse elemento, essa função do aparar com folga. Outro que é bem legal, a da matriz, eu vou explicar mais pra frente. A escala é bem legal também, digamos que eu queira aumentar a proporção, aumentar o tamanho dessa parede aqui. Ela está com 14 metros, vou diminuir ela. Então eu quero diminuir ela, eu seleciono uma referência. E, sei lá, eu vou modificar ela aqui, né? Seleciono a referência, pego aqui a dimensão dela, 3 e 13,
Agora eu vou colocar a nova dimensão dela, 10 metros. Ou eu posso pegar essa referência de novo, essa linha que eu quero diminuir, por exemplo. Quero diminuir ela para 2 metros. Não foi. Deixa eu só fazer de novo. Vou diminuir ela aqui, ó. Aqui. Quero que seja até aqui. Ó, 2 metros. Então ela foi. Aqui também, eu quero que diminua essa linha. Posso clicar aqui numa referência, clico aqui e trago, sei lá, 1,70. Depois eu posso, obviamente, clicar aqui na dimensão e editar essa dimensão se eu quiser, ó, 2 metros. Então esse scale é bem útil. Estender é bem interessante, quer ver? Se eu tiver, por exemplo, essa situação aqui, de paredes aqui, por exemplo. Então digamos que eu queira estender essa parede até aqui. Eu posso vir aqui na bolinha, só arrastar ela, posso se eu quiser, é possível. Mas eu posso fazer o seguinte, eu posso vir no Extend aqui. Então eu clico aqui, seleciono o elemento, seleciono a referência para onde que eu vou estender essa parede, que vai ser aqui por acaso, e daí eu seleciono o elemento que eu quero estender, que é essa parede aqui, e ele estendeu. Seleciono aqui, o elemento que eu quero estender. Aqui, o elemento que eu quero estender. Se eu quisesse fazer tudo de uma vez, eu poderia fazer isso aqui, ó. Seleciono o elemento, esse e esse. Ele vai os três de uma vez só. Então aqui vai um de cada vez e aqui todos de uma vez. Aqui eu posso fixar um elemento. Então se eu clicar aqui, eu seleciono o elemento que eu quero fixar. Ele permite que eu faça isso. E eu acho que são esses os comandos. Ah tá, tem o array, que é esse daqui que é bem interessante. A matriz, né? A matriz funciona da seguinte forma. Eu vou arrastar esse aqui para cá. Ele vai desunir, né? Beleza, não tem problema. Digamos que eu queira copiar esse elemento várias vezes. Então eu tenho duas possibilidades. Tem o array, a matriz linear e a polar. A linear é o seguinte. Eu vou copiar esse aqui numa linha. Então aqui ó, tem 2 elementos. Quero 5 elementos. Ele vai copiar isso numa linha. Quantas vezes eu quiser. Então digamos que eu quisesse copiar isso numa matriz a cada, sei lá, 200 centímetros. E isso aqui umas 6 vezes. Aí eu poderia tá aqui meu array. Eu posso editar isso depois, tá? Esse número de vezes aqui, 5 vezes na realidade eu quero. Então eu tenho essa opção. Eu posso deletar esse aqui, deixa eu deletar. Deixa eu dar um Ctrl. Desagrupar aqui. Tá. Aí eu posso fazer o array de forma diferente, né? Eu posso fazer o seguinte, eu vou mover até a última. Até aqui. Eu quero que eu vou dar. A primeira vez eu fiz só mover para a segunda, depois disse a medida e depois disse quantas vezes. Aqui eu movi do primeiro até o último. Eu vou dizer quantas vezes que eu quero que se repita esse elemento dentro desse intervalo que eu fiz. Então eu vou colocar 10, por exemplo. Ele fez 10 vezes. Eu posso editar isso aqui se eu quiser. Vou colocar 5. E assim por diante. Eu posso desagrupar isso aqui e acabar com o array, né? Acabei com a festa do array. Vou desagrupar também. O array tem outras opções, deixa eu só explorar aqui. Tá, essas duas é interessante. Então, digamos que eu quisesse aqui, vou fazer, sei lá, 10 metros e 10 peças ali dentro. Não, 10 peças. Repetiu igual. Então, esse é o array linear que eles falam, né? Que o pessoal fala. Então, você consegue copiar a mesma peça várias vezes linearmente. Aí existe outra alternativa que é o radial. O radial é o seguinte, eu vou definir um eixo, que pode ser esse daqui, vou girar quantos graus eu quero, sei lá, 180 graus, e quantas vezes eu quero que se repita. 2 vezes, tem que ser mais que 3, vamos ver aqui, 4 vezes. Bom, então ele vai repetir esse elemento 4 vezes ao longo desse arco que eu criei. Então, digamos, vamos fazer um outro exemplo aqui. Digamos que eu tivesse a seguinte situação. Uma parede cilíndrica aqui. E eu quisesse repetir ela várias vezes ao longo de um círculo. Eu vou criar uma anotação aqui só para linha de detalhe. Vou fazer um círculo aqui. Círculo que vem até a tangente aqui, quase. Então, que eu quisesse repetir essa parede ao longo desse círculo. Eu poderia fazer da seguinte forma. Eu viria aqui no Array. Iria no polar, clicaria aqui.
Aí, beleza, eu definiria, primeira coisa, o centro da rotação do polar, que vai ser o centro desse círculo aqui. Depois eu pegaria aqui, definiria o arco que eu quero 180 graus. Em seguida, quantidade de elementos, quero 6 elementos, digamos. Então eu posso manipular isso aqui depois, se eu quiser, né? 4 elementos. E aqui eu posso também mudar o raio desse pivô. Então eu não quero mais 10 metros, agora eu quero 750 metros. Quer dizer, 750 centímetros, que é 7,5 metros. Agora eu quero 12 metros. Eu consigo alterar isso. Quero 7 vezes. E assim por diante. Então eu consigo dar esse array, né, modificar várias vezes, fazer esse elemento ser distribuído ao longo do arco. Se eu quiser, eu posso estender esse arco aqui. Quero um arco de 270. Ele vai recalcular a distância entre eles e vai permitir que eu faça isso. Se eu quiser fazer o 360, está feito. Eu consigo aqui editar a quantidade de elementos que eu quero. 12 elementos. Aqui eu consigo variar o raio, 13 metros. Você pode fazer... Quer ver? Deixa eu deletar aqui esses elementos aqui. Eu poderia fazer o seguinte. Eu vou fazer um array polar aqui de novo. Eu vou clicar aqui no array polar. Daí eu tenho que, primeira coisa, definir o eixo, né? Então eu posso arrastar esse eixo aqui até um ponto de referência. Ou eu posso só clicar aqui no local, daí clicar no local que eu quero, que seja o eixo, vai ser aqui, por exemplo. Aí se eu quisesse fazer 360 graus, eu recomendo você sempre fazer 180 primeiro. Aí depois você pega e arrasta aqui, ó, para completar. Clica aqui na pontinha e arrasta. Porque se você tentar o 360 direto, ele vai dar meio que um errinho. Daí agora você edita quantas vezes você quer que isso fique ali. Você edita o raio aqui também, se quiser. E assim por diante. Então você consegue manipular esse array, né? Deixar do jeito que você bem entender. É uma ferramenta extremamente útil, né? Conforme você vai chegando mais perto, que ele vai sobrepondo as paredes. Ó. Agora ele vai criar uma flor quase. E aqui tudo fazendo no 3D, obviamente. Né? Ó. Então é uma ferramenta bem interessante, Array. E essas são as ferramentas do grupo modificar, as principais. Né? Depois a gente vai ver algumas outras que aparecem aqui, mas essas são as principais, beleza? Então na próxima aula a gente vai começar a fazer o modelinho de um projeto de verdade. Um projeto que a gente vai construir aqui junto ao longo do curso, para testar todos os conhecimentos, todas as ferramentas, todas as abas, as mais importantes pelo menos, né? Como que a gente constrói as paredes, as portas, janelas, os componentes que são o mobiliário basicamente, né? Telhado a gente vai ver que é bem fácil de fazer, forro é bem fácil de fazer, piso também bem fácil. Esse aqui é sistema cortina um pouquinho mais complicado, mas não é difícil também. Rampas e escadas, que também tem uma coisinha ou outra que a gente tem que prestar atenção, mas não é difícil, os guarda-corpos, enfim. A gente vai ver tudo, a gente vai ver como que a gente pode criar até a prancha aqui, quer ver? Ó? Ele tem a ferramenta de folhas. Ah, ele não está carregado aqui. Tá. Não tem problema, mas a gente vai ver como que a gente faz para criar uma prancha, para poder colocar os desenhos, os modelos, tudo que a gente produziu no Revit, numa prancha, para poder imprimir aquilo. Tudo isso a gente vai ver ao longo desse curso, beleza? Então acompanha aí e fica ligado. Até a próxima.